Boa noite, igreja, que a paz seja convosco, amém? Quero te convidar nessa hora, louve ao Senhor comigo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por ti, pensou em ti, te amou, como flor, machucada no jardim, morreu por ti, pensou em ti, te amou. Ele te ama, querida. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero compartilhar de uma palavra com os amados que se encontra no livro de Josué, capítulo 1,
a partir do versículo 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, nós vemos diante desta passagem que Josué, depois da morte de Moisés, está abalado sentimentalmente, emocionalmente. Josué está parado diante das situações dos seus próprios sentimentos. E Deus fala pela primeira vez com ele. Eu quero dizer para você nesta noite que é muito bom quando nós ouvimos Deus falar através de uma pessoa, através de um veículo de comunicação, através da natureza, através de um obreiro, através dos nossos pastores. Mas é maravilhoso, é extraordinário quando nós ouvimos a voz de Deus ecoar dentro do nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Sim, a Bíblia diz, queridos, que Deus, Ele fala pessoalmente e particularmente com cada um de nós. E assim foi com Josué. Josué, ele estava acostumado a ver Deus, ouvir Deus falar por intermédio de Moisés, o seu mestre, a quem ele era discípulo. E Josué, queridos, agora está numa situação muito extrema da sua vida e da sua própria história. E aqui, diante desta cena, nós vemos que Deus, queridos, pede para com que Josué, agora já não é mais com Moisés, agora é com Josué. Deus, ele fala ao íntimo do seu coração, nas profundezas da sua alma. Queridos, nesta situação que Josué está, ele estava duvidando. Será que era Deus que falava através de Moisés? Sim, porque quando uma pessoa pensa em recuar, quando ela pensa em retroceder, queridos, é porque existem dúvidas. E Josué estava nesta situação, duvidou. Mas agora Deus, sabendo dessas questões, Deus, ele fala com Josué no íntimo do seu coração, dentro da sua alma. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás herdar o povo, esta terra que Deus tinha prometido, queridos, aos antepassados de Josué, de Moisés. Deus, ele fez promessa com o seu povo. E estas promessas, queridos, se cumprirão. As promessas se cumpriram por intermédio de pessoas que Deus chamou, que Deus capacitou, que Deus preparou, queridos, para com que o objetivo fosse alcançado. Então Josué, queridos, ele viu
Deus no monte, ele ouviu Deus no monte, ele viu as pedras dos mandamentos, mas agora ele precisa ter uma intimidade mais profunda com Deus, e esta intimidade, querido, justamente é ouvir a voz do Senhor. Quantos de nós, queridos, ouvimos, vamos à igreja? Quantos de nós temos o costume de admirar a natureza? E mesmo assim, queridos, nós muitas das vezes concluímos: Deus está falando comigo. Mas no momento da dificuldade, no momento da provação, nós duvidamos. Mas é aí, neste momento, queridos, que nós temos que avançar. Nós temos que procurar superar os nossos limites. Nós temos, queridos, que orar mais um pouco, nós temos que buscar mais um pouco. Nós temos que nos separar mais um pouco para a obra do Senhor. Sim, obra esta que Deus ele realiza na vida de todo quanto aqueles, queridos, que não desistiram. Josué, apesar de estar pensativo, Josué, apesar de estar emotivo, ele não desistiu. E Deus, vendo o esforço dele, Deus ele fala com Josué justamente naquilo que ele está pensando: esforça-te e tende bom ânimo. E, queridos, Deus dá diretrizes para Josué, e o princípio dessas diretrizes sempre vai ser, queridos, em observar os mandamentos do Senhor, em fazer de conformidade como Ele projetou, para com que desta forma tudo viesse a acontecer segundo Deus ele planejou. As diretrizes que Deus ele pede para com que Josué viesse observar estava e está tudo contido, queridos, nos mandamentos do Senhor, na lei que Deus entregou para Moisés através dos 10 mandamentos. E Josué, queridos, como um bom aluno, como um bom discípulo que foi de Moisés. Queridos, dali em diante, Josué, ele é animado pela voz do Senhor que ecoou dentro do seu coração. E a dúvida que era já não era mais, porque agora, queridos, ele preenche todo o vazio da sua alma, a ausência de Moisés, com a presença de Deus dentro do seu espírito. Era a força que Deus passou, transmitiu para a vida de Josué. E, queridos, Deus, ele faz uma promessa no fim do trecho que nós lemos. Ele faz uma promessa em particular para Josué, e é uma promessa que também é para nós. A princípio, queridos, essas promessas que Deus ele fez para Josué: olha, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo passar o rio e entrar na terra prometida. A princípio é uma promessa coletiva, mas no final do trecho que nós lemos, queridos, Deus ele faz uma promessa pessoal para Josué. É nessa visão que a nossa vida ela acontece. Em primeiro lugar, quando nós fazemos a obra do Senhor, queridos, Deus, ele nos usa para abençoarmos pessoas, para nós sermos um instrumento de bênção, de milagres, de sinais e maravilha na vida das pessoas. E um momento, queridos, Deus, ele é o nosso próprio milagre. Ele é o próprio sinal que nós precisamos para continuar a nossa vida, para continuar sonhando, para continuar projetando e para continuarmos conquistando. No final do trecho que nós lemos, são essas as promessas que Deus ele faz para Josué e por intermédio da vida de Josué. O problema, querido, é que tem muitas pessoas que se dedicam tanto às outras que esquecem de si mesma. Existem pessoas, queridos, que estão fazendo a obra de Deus, queridos, que são instrumento de bênçãos para as famílias, mas esquecem de abençoar e de ser um instrumento dentro da sua própria casa. Queridos,
A história de Josué gira em torno deste ambiente, gira em torno dessas circunstâncias. Josué, queridos, ele foi uma bênção nas mãos do Senhor. Tanto é que quando nós analisamos o livro de Josué, nós vemos, queridos, que ele conquistou 31 cidades. E essas cidades foram repartidas em meio a toda a nação de Israel. O acontecimento, queridos, da bênção, do milagre em conjunto, através da liderança de Josué, queridos, todos conquistaram, todos alcançaram o milagre. Mas chegou um momento, queridos, que até mesmo através dessas grandes conquistas, foram conquistas maravilhosas diante do Senhor e diante dos próprios olhos do povo a quem Josué levou para conquistar a terra prometida. Isto é inegável, queridos. Mas como nós podemos ver, queridos, no final do livro de Josué, nós vemos que o povo, ele esqueceu mais uma vez do Senhor. Ele esqueceu que quem dava força era o Senhor, que quem realizava os milagres era o Senhor. Mas como eu disse no início, querido, Josué, ele era corajoso no Senhor. Ele tinha ânimo do Espírito do Senhor na sua vida. E nós vemos que ele mantinha, queridos, a mesma constância do início até o final, ao ponto de olhar e ver a situação do povo espiritualmente no final do seu livro e chamar o povo para se reconciliar, para se retratar com o Senhor. E, queridos, diante daquela situação, no final do seu discurso, ele diz da seguinte forma: eu e minha casa, todavia, serviremos o Senhor. Queridos, depois daquelas grandes conquistas que Josué teve juntamente com o povo, ele conclui algo que o seu maior foco, o seu maior objetivo, queridos, era a sua família, era a sua casa. Queridos, então, nesta noite, para concluir esta palavra, eu quero deixar aqui para cada um de nós que, em termo de congregação, em termo de povo de Deus, queridos, nós temos procurado ser uma bênção, nós temos procurado ser um milagre do Senhor, por onde quer que nós andamos. Mas no final de tudo, queridos, a nossa vida vai se resumir com a nossa família, a nossa história vai se resumir aos pés do Senhor. Então, nesta noite, queridos, que Deus ele continue abençoando a sua vida, continue abençoando o seu ministério, continue abençoando o teu trabalho, continue abençoando, queridos, tudo que você tiver. E por onde você passar, saiba de uma coisa: o Senhor é contigo. Esforça-te, tende bom ânimo e cuida de fazer tudo quanto o Senhor tem prescrito através da sua palavra, dentro da sua palavra. E com certeza, queridos, Deus, ele realizará e satisfará o desejo do nosso coração. E o desejo do nosso coração, queridos, é conquistarmos, é encontrarmos a vida e vida com abundância. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo em todo tempo. Amém.